Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Segredos do dia. A rede de desejos distintos, mas ligados entre si, na qual me senti envolvido e da qual não teria querido livrar-me sem tê-lo satisfeito, um por um. Adiava, assim, de semana a semana, a decisão de despedir-me dele e daquele trabalho parcamente remunerado, sem perspectiva de carreira. Compreendi que era ele, o Sr. Oqueda, quem estava apertando, malha por malha, a rede que me retinha. Era um outono sereno. Como o plenilúnio de novembro se aproximava, encontrei-me uma tarde discutindo com Maquico o lugar mais adequado para observar a lua entre as ramagens das árvores. Eu afirmava que no canteiro de baixo da Nogueira do Japão, o reflexo entre tantos de minha presença ubíqua. Sou também um homem que persegue seus numerosos inimigos, ameaça-os, avança sobre eles em falanges inexoráveis e lhes bloqueia saídas para onde quer que se voltem. No mundo catóptrico, também os inimigos podem pensar que me cercam por todos os lados. Mas sou o único a conhecer a disposição dos espelhos, como uma orquestra que toca valsas. Que tal me convidar você a satisfazer-se com equivalências aproximativas, interrompendo-se para enunciar regras gramaticais, derivações etimológicas, citações de clássicos. Mas quando você já está convencido de que para o professor a filologia e a erudição significam mais que a narrativa, percebe que se trata do contrário. Aquele invólucro acadêmico só serve para proteger o que o relato diz e não diz. O sopro interior sempre a ponto de perder-se em contato com o ar. O eco de um saber desaparecido que se revela na penumbra e nas alusões silenciadas. Dividido entre, de um lado, a necessidade de intervir com suas luzes interpretativas para ajudar o texto a explicitar a multiplicidade de seus significados, e de outro, a consciência de que toda interpretação exerce sobre o texto uma violência e uma opinião, o professor, diante das passagens de especial sensibilidade, que vão do extremamente prazeroso ao agradável, ao comichoso, ao doloroso, assim como apresenta pontos e passagens átonos ou surdos. O encontro fortuito ou calculado dos diversos terminais sensíveis ou hipersensíveis, meus e dela, provocava uma gama de reações variadamente combinadas, cujo inventário prometia ser bastante laborioso para ambos. Estávamos ocupados nesses exercícios quando apareceu fugazmente no vão da porta corrediça a figura de Maquico. Era óbvio que a moça ficara à espera de minha perseguição, e agora vinha ver que obstáculo me detivera. Percebeu tudo de imediato e sumiu, não tão depressa que não me deixasse tempo para ver que algo fora mudado em sua roupa. Substituíra o suéter colante por um roupão de seda que parecia feito para não ficar fechado, para desatar-se sobre a pressão interna do que nela desabrochava, para escorregar por sua pele lisa ao primeiro assalto de uma avidez de contatos que aquela tez suave não podia deixar de provocar. "Maquico!" gritei, porque queria explicar-lhe, mas realmente não saberia por onde começar, que a posição que ela me surpreendera com a mãe se devia a um concurso casual, uma eventualidade. Isso e mais uma senha que aquele homem me diria, um comentário sobre uma manchete do jornal que desponta de meu bolso, o resultado de uma corrida de cavalos. Ah, Zenão de Eleia venceu! E nesse ínterim teríamos separado nossas malas, manobrando as alças metálicas, quem sabe até trocando comentários jocosos a respeito de cavalos, de prognósticos ou de apostas, e nos teríamos afastado rumo a trens diferentes, puxando cada um sua respectiva mala. Ninguém teria percebido que já ultrapassava a fronteira entre o inferno dos vivos e o inferno dos mortos. E o melhor foi isto: revê-lo de frente, só depois que ele já estava morto. Acabou o jogo muito complexo. Uma pequena peça numa grande engrenagem. Uma peça tão ínfima que nem deveria ser visível. De fato, estava estabelecido que eu passaria por esse lugar sem deixar vestígios. Mas, ao contrário, vou deixando-os a cada minuto que permaneço aqui. Se não falo com ninguém, deixo marcas, porque me qualifico como alguém que não quer abrir a boca. Se falo, deixo-as também, porque toda palavra pronunciada permanece e pode reaparecer a qualquer momento, com ou sem aspas. Talvez por isso, o autor acumule suposições sobre mais suposições, em longos parágrafos sem diálogo, para que eu possa passar despercebido e sumir numa espessidão de chumbo densa. Algumas citações de textos antigos, por exemplo, uma passagem de De Mandia Naturale, de Giovanni Battista della Porta, na qual ele diz que o mago, ou seja, o ministro da natureza, deve, cito da tradução italiana de Pompeu Sarnielli, de 1577, saber as razões pelas quais os olhos são enganados pelas imagens da época deviam atravessar a página, tal como os veículos militares cruzam a cidade.
Apago mentalmente os elementos que decidi não tomar em consideração. Passo ao lado do edifício de um ministério, cuja fachada é cheia de caiátides, colunas, balaústres, pedestais, mênsulas, métopas, e sinto a necessidade de reduzi-la a uma superfície lisa e vertical, uma lâmina de vidro opaco, um tabique que recorte o espaço sem impor-se à vista que projetou algum tipo de mancha de luz sobre o papel, onde pouco a pouco tornará a aflorar o retângulo zebrado de caracteres na tinta. Mas não, é de fato uma alvura intacta o que reina nas duas páginas que se defrontam. Você vira mais uma folha e encontra duas páginas devidamente impressas. Continua a folhear o livro. Alternam-se duas páginas brancas com duas páginas impressas. Brancas, impressas, brancas, impressas. E por aí vai, até o fim. Os folhos foram estampados de um só lado. Depois, dobrados e encadernados, como se a impressão estivesse completa. De hábitos, de amigos, de negócios, de clientela. Era um erro. Mas quando me dei conta disso, já era tarde para comemorar a novidade que se pode esperar das estações. Ou ainda, pela nostalgia do tempo, golpear a mim mesmo. Talvez o outro eu que está prestes a ocupar o meu lugar na casa. Ou então, o eu mesmo que desejo nada além de poder dirigir-lhe a palavra. Antes, é com tal propósito que saio todos os dias, novo no sentido do tempo em que os dias ainda eram novos, como o primeiro dia em que os homens compreenderam o que era um dia. Quando ficou claro o suficiente para avistar a outra margem, há dúvidas. Poderia ser um convite a zarpar, a lançar-me para espaços mais amplos. Alguma coisa na forma do arpel, com seus 4 dentes achatados, seus 4 braços de ferro, consumidos pelo atrito contra as rochas do fundo, advertia-me de que nenhuma decisão ocorreria sem rupturas nem sofrimentos. Para meu consolo, restava o fato de que não se tratava de uma âncora pesada de alto mar, e sim de uma âncora pequena e leve. Portanto, não me era exigido renunciar à disponibilidade da juventude, mas apenas deter-me um instante. Parece-me estar sentindo o mesmo que ela sente. Que todo vazio se prolonga no vazio. Todo desnível, mesmo mínimo, dá em outro desnível. Todo precipício desemboca no abismo infinito. Corro sobre os pedaços do mundo espalhados no vazio. O mundo está se estilhaçando. Toda a seção D me chama. Fazem gestos desesperados para que eu volte atrás, na esperança de retornar ao momento anterior àquele em que ocorreu algo que não deveria ter ocorrido. Se nesta estação eu deveria encontrar alguém que, como eu próprio, não tivesse nada para fazer aqui, senão descer de um trem e subir em outro, e se um de nós precisava entregar alguma coisa ao outro, como aquela mala de rodinhas, por exemplo, que ficou comigo e me queima as mãos, então só resta tratar de restabelecer o contato entre os fios tem acabado no vizinho, tanto mais que naquela casa não há ninguém para atender. O telefone continua tocando, e com a lógica irracional que a campainha nunca deixa de despertar em mim, eu penso. Talvez a chamada seja de fato para mim. Talvez o vizinho esteja em casa, mas não se preocupe em atender, porque sabe que é para mim. Talvez quem fez a chamada saiba que discou o número errado e o fez de propósito para deixar-me nesse estado, sabendo que eu não posso responder, embora eu saiba que deveria. Há também aquela angústia quando acabo de sair e ouço um toque de telefone, que poderia ser em minha casa ou em outro apartamento. Eu retorno. Estou preso numa armadilha, aquela que as estações infalivelmente nos oferecem. Uma poeira de carvão ainda paira no ar das estações, tantos anos depois de todas as linhas terem sido eletrificadas. Um romance que fala de trens e estações não pode deixar de transmitir esse cheiro de fumaça. Você já avançou várias páginas em sua leitura. Seria a hora de dizer-lhe claramente se a estação onde desembarquei de um trem atrasado é uma estação de hoje ou de outrora. Mas, ao contrário, as frases continuam a mover-se no indeterminado, no cinzento, numa espécie de terra de ninguém da experiência, reduzida ao mínimo denominador comum, e que, por isso, alguma coisa daquilo que se constitui minha pessoa permanecerá, não se perderá com o fim do mundo. Uma comunicação ainda será possível no deserto sem vida, no deserto privado de minha vida e de toda a memória de mim. Falo das primeiras impressões registradas, que são as que contam. Hoje, cheguei ao mirante sobre o qual se descortina um trecho por trecho, para localizar o cruzamento onde, segundo meus informantes, seria montada a cilada contra mim, e para definir o ponto em que eu poderia ganhar tempo e reverter a situação em meu benefício. Tudo já me parecia seguro do encadeamento das palavras umas com as outras, voltando ao início do período para reordenar os deslizes sintáticos, manipulando as frases até moldarem-se completamente.
amarrotando-as, retalhando-as, detendo-se em cada vocábulo para ilustrar-lhe os usos idiomáticos e as conotações, acompanhando-se de gestos envolventes, como se para convidar você a satisfazer-se com equivalências aproximativas, interrompendo-se para enunciar regras gramaticais, derivações etimológicas, citações de clássicos. Mas quando você já está convencido de que para o professor a filologia e a erudição significam mais que a narrativa, percebe que se trata do contrário. Aquele invólucro acadêmico só serve para proteger o que o relato diz e não diz. O sopro interior, sempre a ponto de perder-se em contato com o ar. O eco irregular dos cascos de minha égua, repercutindo na acidentada rocha calcária da outra margem, era, na verdade, o ruído das ferraduras daqueles passos que me acompanhavam. Era um jovem de costas largas e pescoço longo, com um chapéu de palha desfiado. Ofendido por sua atitude pouco amistosa, esporeei minha égua para deixá-lo para trás e não tê-lo mais diante dos olhos. Eu acabara de ultrapassá-lo quando não sei que inspiração me fez virar a cabeça para seu lado. Ele tirara o fuzil do ombro e o levantava como se fosse apontá-lo para mim. Imediatamente abaixei a mão para a coronha de minha carabina, enfiada no coldre da cela. Ele retornou a colocar a alça do fuzil no ombro como se nada tivesse acontecido. A partir daí, prosseguimos no mesmo passo, em margens opostas, vigiando-nos reciprocamente, atentos em nunca dar as costas um ao outro. Era minha égua quem regulava seu passo desenvolto nas botas de cano alto, o jeito de guardar as mãos na manga, a longa echarpe listrada que esvoaça. O ar gelado e o terreno livre garantem boa visibilidade, mas mesmo assim me debato inutilmente em gestos, os utensílios manejados por um e outro. O martelo de carne nua se multiplica em imagens por todos os espelhos. Lanço-me sobre ela para livrá-la das cordas enroladas, sem cansar-me. Consigo então uma corda bem comprida, com 10, ou melhor 12 quilômetros do portão leste. Enquanto a milícia cívica, jovens com menos de 18 anos e anciãos da reserva, concentrava-se ao redor dos edifícios baixos do Matadouro, lugar cujo nome já parecia de mau agouro, mas ainda não se sabia para quem, uma avalanche de pessoas rolava pela cidade, rumo à Ponte de Ferro. Camponesas que carregavam à cabeça cestas das quais saíam gansos. Porcos histéricos que fugiam entre as pernas da multidão, perseguidos pela gritaria dos rapazes. A esperança de pôr alguma coisa a salvo das requisições militares levava as famílias do interior a dispersarem o máximo possível os filhos e os animais, entregando-os à própria sorte. Soldados a pé ou a cavalo que tinham desertado de suas unidades ou que tratavam de juntar-se ao grosso das forças dispersas. Velhas damas aristocratas à frente de caravanas de criadas e carregadores. Maqueiros com suas padiolas. Doentes expulsos dos hospitais, vendedores ambulantes. Funcionários, monges, ciganos, alunas do antigo colégio das filhas dos oficiais, em traje de viagem. Todos se esgueiravam por entre as estruturas metálicas da ponte, como se arrastados pelo vento úmido e gelado que parecia soprar dos rasgões dos mapas geográficos, das brechas que dilaceravam frontes e fronteiras. Naqueles dias, eram muitos os que buscavam refúgio na cidade. Havia os que temiam a disseminação de revoltas e saques, e os que tinham boas razões para não querer achar-se no caminho dos exércitos reacionários. Os que buscavam proteção sob a frágil legalidade do Conselho Provisório e os que só queriam esconder-se na desordem para agir tranquilamente contra a lei. Antiga ou nova, não fazia diferença. Todos sentiam que a própria sobrevivência individual estava em jogo, num clima em que falar de solidariedade pareceria desatino, pois o que contava era abrir espaço com unhas e dentes. No entanto, ainda assim, se criava uma espécie de comunhão e de aliança, que fazia com que se reunissem esforços diante dos obstáculos para um possível encontro entre nós. Em primeiro lugar, a senhorita Svida coleciona e desenha conchas. Faz anos, toda conversa é a continuação de outra mais antiga. Trocam provocações, às vezes até um pouco pesadas asas baterem no céu escuro, e via a sombra delas obscurecer as estrelas verdes. Era um voo penoso, que demorava em tirar as asas do solo, das sombras das moitas, como se somente voando as penas se convencessem de que são penas e não folhas espinhosas. As aves de rapina se dispersavam, as estrelas que explodem uma depois da outra, ou executam seus últimos movimentos e se apagam. O importante é que quando chegarem os novos, eles encontrem a seção de imperfeito estado de funcionamento, com o organograma completo, as estruturas metálicas da ponte de Bercy nos parecera deserta. Então, imediatamente, Bernadette e eu começamos a dar-lhe tapas se abate sobre minha cabeça e minhas costas.
Dona Jasmina cai da nogueira do Japão uma única folhinha amarela que pousa no prado. A sensação que se experimenta ao observá-la é de uma folhinha amarela individual. Se duas folhinhas se destacam da árvore, o olho as acompanha, vê as duas folhinhas voltearem no ar, aproximarem-se, afastarem-se como duas borboletas que se perseguem, para enfim pousarem, uma aqui e outra acolá sobre a grama. A mesma coisa com 3, com 4 e até com 5. Se o número de folhas que volteiam no ar aumenta, as sensações correspondentes a cada uma se somam e dão lugar a uma sensação abrangente, como a de uma chuva silenciosa. E ainda que um sopro de brisa retarde sua descida, há de asas suspensas no ar. E depois há de uma disseminação de pequenas manchas luminosas quando se baixa o olhar para o prado. Ora, sem nada perceber dessas agradáveis sensações abrangentes, gostaria de manter distinta, sem confundi-las com as outras, a imagem individual de cada folha, desde o momento ou lugar. Encontra-se sempre a mesma densidade de matéria para relatar. De fato, pondo em perspectiva tudo que deixo de fora da narrativa principal, vejo uma espécie de floresta que se estende por todos os lados e que, de tão densa, não deixa a luz atravessá-la. Uma matéria, em suma, muito mais rica que aquela que decidi pôr em primeiro plano desta vez. De maneira que não está excluída a possibilidade de que aquele que acompanhar meu relato se sinta um tanto frustrado ao ver que a corrente se perde em tantos riachos e que a ele chegam tão somente os últimos ecos e reflexos dos fatos novos, e estes, por sua vez, acarretam consequências. E assim, quanto mais busco retornar ao ponto zero do qual parti, mais me distancio dele. Embora todos os meus atos tendam a anular as consequências de atos anteriores, e conquanto eu tenho obtido resultados apreciáveis nessa tarefa, aponto preciso um gesto que atravesse a solidez material do livro e dê a você o acesso à substância incorpórea dele. Penetrando por baixo entre as folhas, a lâmina sobe impetuosa e abre um corte vertical numa fluente sucessão de talhos que investem contra as fibras, uma a uma, e as ceifam. Com uma crepitação hilária e amigável, o papel de boa qualidade acolhe esse primeiro visitante, que prenuncia inúmeras viradas de páginas impelidas pelo vento ou pelo olhar. A dobra horizontal apresenta maior resistência, especialmente quando é dupla, pois exige um movimento vagaroso em direção contrária. E ali, o som é de uma laceração sufocada com notas mais baixas. A borda das folhas se rompe, revelando o tecido filamentoso. Um fiapo sutil, dito encaracolado, se destaca, suave como a espuma de uma onda. Abrir uma passagem com o fio da espada na fronteira das páginas sugere